Hoje nós vamos fazer o último, né, da lista dos milagres, né, que nós havíamos comentado, os 7 milagres ou 7 sinais do Evangelho de João. E hoje, então, para fazermos o desfecho dessas histórias, né, temos hoje a ressurreição de Lázaro, não é, professor Basotti? Isso. Então hoje queremos primeiro agradecer a Deus por essas 7 semanas. 7 semanas. De milagre a milagre. Nós chegamos hoje aqui, pastor, eu entendo que esse foi o maior milagre, aquele que teve o maior peso. Politicamente foi da multiplicação dos pães, queria fazer de Jesus rei. Certo. Mas esse aqui realmente é um milagre muito especial. Eu até me lembro que quando nós vimos o primeiro milagre, tem um comentário do mestre Sala, aquele que fazia a ponte entre a festa, né? Levava o vinho. Ele faz um comentário assim, parece que o dono da casa guardou o melhor vinho para o final da festa. Isso. E João também, inspirado pelo Espírito Santo, a ideia que me dá é que ele guardou o melhor milagre para o final, porque esse milagre realmente ele tem um peso muito grande. Tudo já começa com o próprio volume de informações. Nós temos um capítulo inteiro aqui. Certo. De todos os milagres, esse é o mais longo. Tanto é que nós vamos ler versículo a versículo, né? Para poder trabalhar nesse tempo curto que nós temos, porque muita coisa vai acontecer aqui hoje, né? Eu queria apenas contextualizar, pastor, antes de fazer a leitura bíblica. O que se percebe, então, nós vimos na semana passada que Jesus fez uma cura no sábado. Isso criou todo um atrito, né? E o que se percebe é que quando nós chegamos nesse ponto do Evangelho de João, a trama para matá-lo já estava muito adiantada. Certo. E Jesus, na verdade, ele estava, quando ele recebe a notícia que Lázaro estava doente, ele estava numa região chamada Pérea. A Pérea é uma região que fica a leste do Rio Jordão, mas ali é para o lado da Jordânia. Então, a Pérea hoje é uma região que fica entre Israel e a Jordânia. Então, Jesus seria cerca de 40 quilômetros, mas na época, como o transporte era a pé ou de camelo, era um dia de viagem praticamente. Então ele se afastou de Jerusalém, né? E na verdade Betânia, onde nós temos os acontecimentos, ela ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, era muito próximo. Então estar em Betânia e estar em Jerusalém era quase a mesma coisa. Então nós vamos entender aqui, isso vai pesar muito nesse milagre. Jesus já corria um risco de vida, né? Embora tudo estivesse sob o controle dele, nós sabemos isso. Os discípulos estavam com muito medo de retornar a Jerusalém. Então é nesse contexto então que nós vamos ter aqui, Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente, e aí eu vou começar então de versículo a versículo, nós vamos conversando, pastor. Certo. A caminhada aqui hoje até a ressurreição de Lázaro vai ser uma caminhada com muitas informações riquíssimas. Então, para quem está nos acompanhando hoje, Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou ler aqui o versículo 1 e nós vamos conversando, pastor. Diz assim o versículo 11. Estava, então, enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Aí tem aquela passagem, né, pastor, do lanchinho lá, né? Como é que é aquela passagem, você lembra? Está lá em Lucas. Jesus conversando com Maria, né? E a Marta fazendo os afazeres. Isso, né? Os afazeres, né? Porque assim, Marta é ansiosa, né? Então, quando Jesus estava ali na casa deles, né? No caso, num outro momento, Marta estava naquela correria, Maria aos pés de Jesus, né? E nós vamos ver hoje, né, que Maria realmente era essa ansiedade em pessoa, né? Isso. Enquanto Maria ouvia atenciosamente, Marta estava lá. Está em Lucas capítulo 10. Isso, e essa Maria é aquela que quebrou o vaso ali, derramou o perfume, né, aos pés de Jesus. Vai ser no capítulo 12 ainda. Isso, que ela, quer dizer, pressupõe assim que era uma pessoa que gostava muito realmente de Jesus, de estar na presença de Jesus, né? O que nós vimos no primeiro milagre de Jesus, quando ele vai no casamento dos parentes dele, nas bodas de Canaã, e aqui, nesse milagre, é que Jesus ele tinha uma vida muito corrida, com certeza, mas ele tinha um tempo para os amigos. E a percepção que eu tenho aqui é que essa era uma família muito próxima, era alguém que ele se hospedava na casa. Sim. Né? Então, Jesus tem esse lado que eu acho muito importante também, uma vida social. Ele tem parentes e tem amigos também. Pressupõe que essa casa, né, professor Basotti, de Lázaro e das irmãs, era um lugar de passagem, realmente onde Jesus parava, quem sabe ali com os pés cansados da viagem, era um momento de refrigério, quem sabe ou para ir para Jerusalém ou voltar para outro lugar. Era muito estratégico, era vizinho. Era um lugar estratégico, né?
O 2 diz assim, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor, que ainda vai acontecer no capítulo seguinte. Eu até vi aqui alguns comentários, que é como se João tivesse... É que quando João escreve o Evangelho, você está com 30, 40 anos. Então já era tudo conhecido. Então ela ainda não tinha ungido, ela ungiu no próximo capítulo. Mas quando ele escreveu bem depois... Né? E ele está fazendo uma relação para que a gente entenda, né? Quem que é a Maria? Que é Maria, que era uma pessoa que ela e os irmãos, né, amavam a Jesus, né? Eram amigos de Jesus, né? Eu acho que até esse detalhe, pastor, porque Maria, a mãe de Jesus chamava Maria. Sim. Tem a Maria Madalena, que também era do primeiro grupo. Então, como Maria era muito comum, que ele tentou identificar, essa é a Maria lá de Betânia. Certo. Então, e Maria, no 2, era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Então imagina que Jesus está lá em Pérea, está relativamente longe. E a impressão que dá, pastor, pelos acontecimentos, é que quando essa pessoa que foi avisar a Jesus estava a caminho, Lázaro já deve ter morrido. Antes de chegar a falar que estava antes, já tinha. E Jesus já estava sabendo que Jesus sabe todas as coisas. Né? A impressão que me dá é que antes do recado chegar, o homem já tinha morrido. Sim. Não, e o que chama a atenção aí, professor, que na verdade não tem nenhum pedido. Por exemplo, não, verdade. A única coisa, fala assim, está enfermo. Está enfermo é aquele que você ama. Então, quer dizer, deixa para Jesus fazer ou não fazer. Deixa ele à vontade. Deixou ele à vontade. Falou, ele está enfermo, né? Aqui, pastor, a gente já vê até assim, nós somos um pouco diferentes, a gente já vai pegar no pé, né? Sim. Eu quero. Lógico. No 4 diz assim, e Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Certo. Então, aí que é bem interessante, né? Então, Jesus, ele tem essa percepção, né? E essa visão, né? da coisa, né? Que isto vai servir para glorificar a Deus, ou seja, mostrar o Pai, né? Na sua bondade e sua misericórdia, mas também aí que vem um outro aspecto, que por isso que esse milagre é diferenciado, que é no sentido assim, vai glorificar a Jesus, ou seja, vai trazer glória para Jesus, ou seja, não totalmente a glória, porque a glória vai ser devolvida após a morte e ressurreição e a ascensão de Jesus, né, que ele volta para o céu, porque ele deixou a sua glória, mas aqui começa a restituição da glória de Jesus. Eu acho interessante, pastor, que no milagre da semana passada, ele fala que esse milagre é para a obra, né? Ele associa o milagre com obra. E aqui ele associa com glória. O que me dá a entender que realmente nós estamos entrando aqui no milagre que tem um peso muito maior. Sim, porque agora vai revelar quem é realmente Jesus. Jesus é Deus, ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor da luz, ele é o Senhor do tempo, do espaço, da matéria, de todas as coisas. Né? Aqui, pastor, no versículo 5 diz assim, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então aqui, pastor, eu não posso dizer também assim que Jesus amava mais a eles, né? Não. Ele está demonstrando assim que Jesus tinha o amor para com eles. Como Jesus tinha o amor para com toda a humanidade, só que o que a gente pode entender assim, como João, né? Algumas pessoas dizem, João é o discípulo amado, né? E a gente entende o seguinte, João é o discípulo que amou mais. Como esta família, qual que é a distinção dela? É uma família que estava mais próxima de Jesus, procurou se aproximar mais de Jesus. Então não sabemos o contexto que levou Jesus a conhecer essa família, a eles entenderem o ministério de Jesus e recebê-lo em casa, mas demonstra isso, essa família amava Jesus, e lógico, como retribuição, Jesus também amava muito esta família. Né? Então eles estavam mais próximos de Jesus, ou procuravam estar mais próximos. Eu vejo aqui, pastor, que esse episódio é uma lição para nós, porque às vezes nós pensamos assim, eu não sei, às vezes a gente fica, é uma falha nossa, pelo menos eu digo assim, a gente fica com a sensação que nós somos assim, pessoas especiais. Sim. E a gente tem que entender também assim, o fato de nós estarmos assim, vivendo com a comunhão com Jesus, isso não quer dizer que nós somos livres de todo sofrimento. Eles aqui, eles eram amigos de Jesus, mas isso não impediu a doença chegar à família e a morte chegar. A doença também. Chegou, a morte, né? Nós vamos ver que a morte chegou. E assim,
professor, eu creio que nós somos pessoas especiais para Deus. Então eu creio nisso, que o amor de Deus é algo especial para nós. Só que esse amor especial não vai trazer privilégios. Isso, é verdade. Porque se você pega ali Mateus capítulo 7, finalzinho do discurso do Sermão do Monte, quando ele fala que o homem que edifica a casa sobre a rocha ou a casa sobre a areia, são duas construções diferentes. Mas os versículos 25 e 27, ele é igual, tanto para o que constrói a casa sobre a rocha, quanto o que constrói a casa sobre a areia, que fala, vai cair a chuva, vai soprar os ventos, vai subir as águas e vai bater contra a casa. A diferença vai estar... Isso, a diferença é na edificação, é essa a diferença. Mas as mazelas da vida nós também estamos sujeitos, ou seja, somos especiais? Sim, privilégios não. Continuando aqui então no 6, né? Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Sim, aí quando a gente fala, mas Jesus não amava, por que Jesus não correu para lá e tal? Não, Jesus, ele nos ama, mas nós não temos privilégios. Porque hoje, né, nós temos aí no nosso, principalmente no Brasil, né, nós temos assim, muitas vezes uma amizade, e nós que achamos por ter amizade, nós temos alguns privilégios. Não, eu vou lá no médico, ele é meu amigo, para me atender, sem marcar consulta, eu vou falar com um político que é amigo meu para conseguir tal coisa, né? Ou seja, nós sempre pensamos, né, em privilégios, né? Mas não é assim com Jesus, né? O que eu acho interessante, pastor, porque aqui, né, eu vou até repetir o que eu li, ó. Ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Eu acho assim, Jesus é fácil de entender. Porque Jesus ele tem uma linha de conduta, eu tenho certeza que foi de propósito. Sim, Jesus já sabia que ele tinha morrido. Sim. Jesus podia, por exemplo, eu entendo assim, ele podia fazer uma ressurreição à distância. Olha, ressuscitando, nem precisaria ir lá. Isso, ele tinha poder para isso. Libera uma palavra. Lázaro, sai daí. Isso. Mas assim, a gente já sabe que Jesus ele faz tudo planejado, com propósito. Então, na agenda dele. Na agenda então, dele. Ele estava agendado que seria isso, pronto. Exatamente. Então, nenhuma forma, então imagina assim, né? Nenhum tipo de situação, Senhor, olha como eu estou, quer dizer, tem coisa pior do que morte, porque até a gente usa a expressão, só não dá jeito para morte, né? Jesus deu, né? Deu, exatamente. Mas a gente usa essa expressão, então, quer dizer, era uma situação gravíssima, mas nem isso move Jesus. Assim, move, mas move do jeito isso, dele. Na agenda dele, no momento dele, na hora dele. Por quê? Porque ele está cumprindo o projeto, né, do Pai. Isso. E aquela visão de águia, né, professor? Exatamente, voltamos à águia. Ele está vendo lá na frente. Nós estamos vendo aqui, que morreu aqui, mas Jesus está vendo ressurreição, está vendo restauração, está vendo realmente coisas muito mais profundas do que nós, né? Eu acho importante também, eu entendo assim, não é que Jesus assim, não, eu sou poderoso, eu faço perdão, não é assim. Ele faz de uma maneira, porque é a melhor maneira, ele tem que esperar a pessoa estar com para não ter dúvida. Sim. Porque se chega lá, acabou de morrer, fala, não, será que ele tinha morrido mesmo? Será que não é uma... Como é que é aquela palavra? Catalepsia. Catalepsia, né? Parece que morreu, não morreu, né? É isso. Não tinha... Ele quer deixar assim a coisa... Que não tenha dúvida nenhuma. Como na cura do cego de nascença. Isso, né? Exatamente. Bom, então nós continuamos assim no 7, né? Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? A reação deles aqui, né? Jesus, não vamos confusar para nós, não, Jesus. O pastor, a gente sabe que mais para frente aqui, os discípulos vão sair de cena. Eu tenho a impressão que quando chegaram lá em Betânia e viram que a coisa... Jesus estava aqui no shopping center, aqui em Jerusalém. Vamos dar uma voltinha. Entrar lá no templo, orar e tal, né? Olha. Eu falei assim, Jesus, uma coisa apanhamos lá, agora vamos voltar lá, os caras vão pegar de pau de novo. Vai jogar pedra de novo, né? Então, quer dizer, você vê assim, mas Jesus ele tem a agenda dele. Tem a agenda dele. Lógico, Jesus sabe que vai chegar um momento, vai morrer, que eles vão consumar a obra lá, tal, de crucificação e tal, mas Jesus ele está no projeto dele, vamos para lá e vamos para lá. Isso, é o que ele diz no 9, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então ele está aqui, né, colocando a posição, quer dizer, Jesus faz o que é necessário. Isso, né? No 10 diz assim,
Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Isso, então, provavelmente, né, porque em alguns trechos do Novo Testamento se usa, né, essa expressão que ele está dormindo, né, mas é referente à morte, né? Então, mas aqui demonstra uma convicção, né, de Jesus, tanto para ele ir lá, mesmo que vai ser apedrejado, mas ele fala assim, olha, o momento agora é de eu fazer essa obra. É isso, exatamente. É agora. É a hora do dia. É a hora do dia. Né? Depois vai virar, né, o momento da morte, ressurreição, enfim, né? Ou seja, vai chegar o momento que vai vir o julgamento, vai vir, enfim, o cumprimento das profecias, enfim, né? Mas aí Jesus fala assim, não, estamos de dia ainda, filho, vamos trabalhar, vamos correr o trecho. No 12 eu acho bacana, porque os discípulos dizem assim, disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Então, quer dizer, eles entendem que... Quando Jesus eles não entenderam. E é interessante que quantas vezes Jesus tem que explicar o que ele disse. O 13 vai voltar. Não, ele vai... Olha, Jesus tinha uma paciência, que qual a parte do dorme que vocês não estão entendendo? Então vou explicar de novo, né? 13. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso, do sono. Então Jesus disse claramente. Está morto. Morreu. Acabou. Já fini. Não, assim, Jesus é o mestre da paciência, realmente, porque os caras eram muito cabeça dura. Não, professor, você pode ver que em outros trechos, né, do Evangelho, Jesus fala uma coisa, aí Jesus contou a parábola, né, depois ele chega lá, Jesus, explica de novo para nós a parábola. Nós não entendemos nada. Né? Então no 15 diz assim, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Eu não sei se ele falou assim corajosamente ou falou chorando aqui, pastor. Não. Ele falou assim, nós vamos lá para morrer também então, né? Porque Lázaro está morto, nós vamos morrer também. Por quê? Porque é continuação daquela ideia, né? Mas, Senhor, nós fomos lá, já apedrejar, né? Jogaram pedra, fizeram isso, fizeram aquilo. Nós vamos lá, se Lázaro está morto, nós também vamos morrer. Está tudo morto. E é interessante aqui que até o final, a conclusão aqui, os discípulos, depois dessa palavra, eles saem de cena. Uhum. Então, aqui, pastor, eu tenho aqui uma interpretação de que os discípulos talvez eles tenham feito isso. Sim. Eles tenham ficado meio de longe, ou talvez tenham até ido para Jesus, porque eles saem de cena. E esse é o único evangelho que relata esse grandioso milagre. Sim. E João era aquele menino, devia ter uns 15 anos, era bem jovenzinho ainda, certo, que estava sempre com Jesus. Então quem é a testemunha ocular dos discípulos aqui é João, que escreveu. certo. Então a ideia que eu tenho é essa, né? Talvez eles nem tenham ficado lá, talvez tenham ido para Jesus, ou se ficaram de longe, porque eles simplesmente, depois dessa palavra aqui de Tomé, quer dizer, o Tomé tinha que ver para acreditar. Aqui não. Ele voltou fora. Ele já acreditou antes. Ele já pulou. Então, professor, realmente... Mas só para dar uma ênfase aqui, né? Quando Jesus, no versículo 6, nós falamos que ele demora 2 dias, no versículo 15 ele fala assim, eu me alegro por não ter ido logo. Ou seja, porque isto que vai acontecer vai ser realmente um clarear, né, grandioso de fé, né? Que ele vai se revelar como Deus da vida, Deus que vai vencer a morte, vencer o pecado, vencer todas as coisas. Então Jesus fala assim, por isso que eu ando na minha agenda, né? Eu não vou dar um privilégio, porque, na verdade, Jesus, né, esse milagre é para nós hoje em dia. Né? Então, veja a importância, né, de um milagre nos tocar. Muitas pessoas realmente estavam mortas em delitos e pecados, né? não uma morte física, ao lerem esse trecho. Né? Até a história de um prisioneiro japonês, ele foi quase um serial killer, né? Ele matou muitas pessoas, e ele matava por matar mesmo, porque ele gostava de matar. Né? Tanto é que quando as pessoas iam lá, tentaram, né, evangelizar ele não quis nada, nem comentava nada, ele tinha um olhar animalesco,
né? Mas aí deixaram a Bíblia lá e conta a história que ele acabou lendo esse texto de João 11, né? É lógico, né? Por ser um serial killer na época, isso século XVIII, mais ou menos, no século XIX, uma coisa assim, lá no Japão, ele ia ser enforcado, ia ser morto, né? Por causa disso, ele recebeu a pena de morte. Mas dizem, né, que ele leu esse texto e ele falou assim: eu ressuscitei, porque eu estava morto. Né? Lógico que aí quando ele vai para a forca, enfim, né? Mas eles percebem o semblante dele está diferente, né? De que ele era uma nova vida. Né? Lógico que ele pagou pelo preço, pelos seus pecados, enfim, pecados não, pela consequência, né, da sua vida pregressa. Né? Aqui, pastor, é um conceito que eu acho muito interessante que a gente aprende dentro da vida cristã, né? Lembrando daquela passagem em Gênesis capítulo 3, que quando a serpente diz para Eva, né? Deus falou que se você comer você vai morrer. Não, né? Certamente não. Ela disse, certamente não morrereis. E quando a Eva come aquele fruto, ela fica até mais espertinha, né? Sim, né? sim, Então, sim. Então, quer dizer, aquela visão de morte, a visão de morte, porque não é essa visão que nós temos no dia a dia. Quer dizer, quando Deus fala de morte, fala que vai ficar separado dele, que é o que acontece. Isso. Né? E a separação pelo pecado vai... Né? Foi uma morte espiritual. Uma morte espiritual. Porque o que é a morte espiritual? Nós nos afastamos de Deus. Isso. Né? E aí, então, por isso que Jesus veio a este mundo. Isso. Para restaurar-nos. Né? Paulo fala, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Né? Várias vezes, né? Nós precisamos ser vivificados pelo Espírito, ou seja, tornarmos a viver pelo Espírito. Né? Porque aqui Jesus ele vai dizer assim, né? Daqui a pouquinho, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Sim, sim. Exatamente isso. Bom, então, chegando no 17, então, né? Os discípulos saem de cena a partir do 16. Eu acho que eles foram em algum shopping center lá em Jerusalém, e largaram Jesus lá no velório. Foram dar um rolê em Jerusalém. Diz assim, 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Realmente 4 dias, a gente sabe que já está em decomposição avançada, né? 18. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, em torno de 3 quilômetros. É pouquinho. Ficava perto do Monte das Oliveiras ali. Né? Sim. Um pulinho. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seus irmãos. Aqui, pastor, eu acho uma coisa interessante. Isso acontece muito em velórios sempre. Às vezes, o velório é um momento que os inimigos acabam se encontrando. Eles são inimigos, mas têm em comum a família do falecido. Então, com certeza... Os judeus não gostavam de Jesus, a boa parte estava ali, mas gostava de Marta, Maria e Lázaro. Sim. Jesus, não é que ele não gostava dos judeus, mas sabia que havia um plano. Né? Sim. Então, é um momento que Jesus vai aproveitar, então, né, para fazer algo que também está ligado ao milagre dele, que é a questão da obra missionária dele, da conversão. Né? Então, chega lá, né? Aí o 20 diz assim, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Maria é sempre sossegada. Porque, como eu falo, lá na casa ela ficou sentada aos pés de Jesus e Marta trabalhando. Isso. Agora Marta sai correndo, aí fala, Maria está sossegada lá, né? E é interessante aqui, pastor, que parece que a Marta deve ter dado bastante, porque quando Marta encontra com Jesus, ainda estava longe da casa, assim, relativamente longe. Né? Mas olha assim, Marta era bem afobadinha, né? Ela. E aí no 21, ela diz uma coisa, então, pastor, eu não sei se foi em tom acusatório ou um desabafo, mas ela diz assim, né? 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, aquilo que a gente tem que entender é o lado humano, né, da pessoa. Talvez assim, a ideia falou assim, senhor, por que o senhor não veio antes? Né, porque talvez alguém falou assim, olha, eu dei a notícia, mas ele ainda tem outros negócios a fazer, depois ele vem. Né? Então, Marta está dizendo assim, senhor, podia ter vindo um pouco antes, né? Mas aqui eu vejo, é fácil a gente ver o defeito das pessoas, cara, mais uma situação desesperadora dessa. Mas aqui, assim, ela está limitando o poder de Jesus. Ela não sabe ainda o poder que Jesus tem. Quer dizer, o fato de ele ter chegado depois a gente sabe o final da história, né? Sim, mas o poder de Jesus... Vamos dar spoiler aqui, né? Mas o poder de Jesus pode falar... Me ressuscita. Podia falar aqui, ó, Jesus, eu sei já, mas você já mandou um jeito. Mas aí ela, acho que é no versículo seguinte isso, né? No 22, aí ela faz uma abertura, ela diz assim, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus Todo-Poderoso, tu concederá. Então ela dá uma abertura. Não, o senhor devia ter chegado antes, mas o senhor, tudo que o senhor pede,
o Pai ele atende. Isso. Então, é interessante, né? Nós vamos ter, nesse 22 depois, né, no 24, duas coisas diferentes. Então, nesse primeiro momento, professor, embora ela chegue e questione Jesus, ela questionou. Isso. Porque, percebe, ela é amiga de Jesus, né? São amigos de Jesus. Então, para um amigo, você tem liberdade. Uma cobradinha assim. No caso assim, por exemplo, que eu vejo aqui, que a gente falou do Tomé, né? Tomé, ele era assim, né? Embora, assim, vamos lá para morrer, então, quer dizer, eles colocavam o que ele estava sentindo, né? Ele não camuflava, né? E Marta aqui também não camuflou, né? Mas ela tem uma atitude de fé. Senhor, mas eu sei que o Senhor tem intimidade com o Pai, o que o Senhor pedir acontece. Isso é fé. É fé, né? Exatamente. No primeiro momento, mas aí depois nós vemos que houve uma mistura aí, né? O versículo 23, eu vejo aqui que Jesus falou uma coisa muito importante, às vezes nós não damos o devido valor. Mas o que Jesus diz aqui, eu entendo assim, ainda mais Jesus falando, né? Jesus não precisaria fazer o milagre da ressurreição. Né? Porque ele diz assim, né? Ó, teu irmão há de ressuscitar. Quer dizer, essa promessa de Jesus, se você toma posse dela, já está resolvido. Fala, não, ele morreu, mas há de ressuscitar. Jesus que falou ainda, poxa, aí não tem, não tem dúvida. Então eu vejo que aqui, na verdade, o que vem daqui para frente é só lucro, porque Jesus já falou aquilo que, eu vejo assim, o maior consolo que nós podemos receber quando um ente querido nosso falece, né, é essa certeza. Né, da ressurreição. Da ressurreição. Né? Então Jesus aqui já deu aquilo que é o essencial. Teu irmão há de ressuscitar. Então, como a gente comentou, né, professor, parece que eles nunca entendem o que Jesus está falando, né? Parece que ele está falando aramaico. Né? Porque aí vem no 24, olha o entendimento que ela tem. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eles já acreditavam, né, pastor? Eles acreditavam. Quer dizer, então, o que ela fala, você vê, no versículo 22, ela fala com fé. Ó, eu sei que o senhor pedir e tal. E Jesus fala, então, ele há de ressurgir. Não sei. Aí ela vem com uma esperança. Eu sei que um dia lá no vindouro vai acontecer. E aí Jesus vai ser enfático agora, né? Aí no 25 Jesus diz algo que é maravilhoso, né? Ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pastor, esse vale a pena o senhor comentar. Não, no sentido, né, de que realmente a morte não nos mata. A morte não tem a última palavra. Né? E aqui fala, eu sou a ressurreição e a vida. E quando nós cremos em Jesus, embora nós iremos passar pela morte, porque é dado ao homem morrer uma só vez, mas Paulo fala, tragada foi a morte. Onde está a morte, o seu aguilhão? Quer dizer, é aquilo que colocava tipo um colar, né, no pescoço do animal, do boi ali, cheio de ponteiros, né, que era para forçá-lo a caminhar, enfim, né? Então Paulo fala assim, foi tirado, vamos dizer assim, nós fomos picados por uma serpente, mas ela não tem mais veneno. Esse veneno não nos mata. Então, tanto é que tem uma citação, né, de Mary Webb, que ela fala assim, que na verdade o cristão, ele não caminha para a morte, ele caminha para a vida. Jesus é a vida. Porque nós caminhamos para a vida. Jesus é o caminho, a verdade. A verdade é a vida. Então, o nosso caminho é o caminho da vida, não é da morte. Então, por isso nós não podemos ter medo da morte, porque a morte, ela virá a todos nós. Né? E como a gente já fez uma citação aqui de Kierkegaard, quando ele fala da desesperança, de sofrimento e coisa e tal, ele fala assim, a morte não nos mata. Quer dizer, a morte não nos mata, porque ela foi tirado o veneno dela. Né? Porque, assim, o exemplo, professor, é aquilo que nós temos lá no Antigo Testamento, quando as serpentes, né, houve a mordedura das serpentes ali com o povo, Moisés levantou, né, fez uma serpente de bronze ali, levantou, e todos que olhavam para ela, parece que saía o veneno. Saiu o veneno de dentro delas, elas não morriam, né? Então, na verdade, Jesus, ele foi levantado na cruz. Ele fala ali, né? Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Ou seja, é tirado de nós este veneno. O veneno do pecado que foi inoculado em nós. Né? Na semana passada falamos do 7 eu sou. Então aqui está eu sou, a ressurreição. O que eu acho importante e a vida. Mais importante, porque a ressurreição, veja, Lázaro ressuscitou, morreu. Sim. A menina lá, ressuscitou, morreu de novo.
né? Quer dizer, a viúva de Naim, o filho ressuscitou, morreu de novo. Mas Jesus, quer dizer, em Lázaro vai ressuscitar e vai morrer de novo também. Mas quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, isso que é importante. Isso, vida eterna. Porque, na verdade, quando a gente pega, vou falar assim, no grego lá tem umas coisas assim, que é o espírito vivificador. Né? Então, quer dizer, ele não só traz vida, mas ele traz vida abundante, ou seja, é uma alimentação de vida, por isso que é a eternidade. É uma vida que não se termina, é uma vida que não se acaba. Então Jesus não só traz vida, mas ele traz uma qualidade superior de vida, que é a vida abundante. A vida abundante, Aí no 26 ele continua ainda. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Isso, nunca morrerá. Por quê? Porque a morte já foi vencida. Só que Paulo diz que a morte é o último inimigo que nós vamos vencer. Que Jesus já venceu. Mas esse é o último para nós. É nós. Você quer vencer a morte? Jesus vai vencer por... Não, sim, mas você quer vencer? Claro que eu quero. Então você tem que morrer primeiro. Como que você vai vencer a morte se você não morrer? Entendeu? E esse é o grande problema. A gente quer vencer a morte sem morrer, pastor. Não, dá um tempo aí, pastor. Nós temos que acabar o próximo. Aliás, semana que vem nós começamos um novo estudo. Isso, aguarde aí. Não vamos dar spoiler, não, mas a gente vai contar no final. Né? Pegar aí, hein? Aí no 27, Jesus diz assim, né? Não, aqui ela, né? O diálogo continua. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então, bacana, né? Ela já começa a compreender. Ele é o Cristo, Filho de Deus, que já estava para vir e agora está aqui. 28. E disto isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. Sim. Vem Maria, né? Vamos conversar com Jesus também. Né? 29. Bom, o que nós vemos aqui é que eles atendem a Jesus. Né? Certo. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Acho que a Marta, quando ficou sabendo que Jesus ia, ela foi assim. Sim. E como é que é, né, pastor? Já foi gritando, morreu meu irmão. Né? E chorou. 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Aqui a gente já começa a perceber o seguinte, pastor. Boa parte desses judeus que estavam no velório provavelmente detestavam Jesus. Sim. Estava a fim de jogar pedra nele, eu disse que tinha razão aqui. Mas ele já começa a perceber também, quer dizer, Jesus aqui está nesse clima, que geralmente quando você tem um velório, você tem um pouco de comoção, né? Os corações estão quebrantados. E ele já começa a perceber quer dizer, a figura de Jesus. Começa talvez já ter para muitos deles uma outra visão. Poxa, a gente não gosta dele, mas ele tem um ponto em comum com a gente aqui. Lázaro, Maria. Sim. Mas então é isso. Né? Então os judeus acompanham Maria, né, pensando que eles vão ao túmulo. Né? No 32 diz assim, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo... Parece que foi ensaiado o carvão. Ela combinou com ela já tinha combinado as duas. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Paciência, Jesus vai ter que ficar de novo. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Aqui a gente vê o lado humano de Jesus. Né? Ele, quer dizer, é interessante, eu acho interessante, pastor. Eu vou ser sincero para o senhor. Se eu fosse Jesus, se eu fosse Jesus. Eu falo, gente, calma aí, eu vou dar um showzinho aqui. Não, calma, eu vou. Mas chega, coloca aqui, a câmera aí e tá, olha, só dá um close aqui, né? Mas Jesus ele é diferente. Dizer, dá um zoom aqui para mim. Mas Jesus é diferente. Ele se comove com aquela situação. Isso é muito bacana, porque os judeus que estão aí já falam, mas Jesus gostava do Lázaro também. Sim, né? Porque até a minha tradução, aí fala que ele se perturba, e a minha tradução fala comoveu-se, né? Porque assim, quando tem certas... É compaixão, compartilhar. Isso, porque muitas vezes tem algumas coisas, professor, que a gente vê assim, parece que alguma coisa mexe dentro de nós, né? A gente usa a expressão visceral, né? Dentro da gente, né? Então provavelmente foi isso que aconteceu com Jesus, porque ele viu chorando aqui, pessoas chorando ali,
E ele se comove. Isso é a humanidade de Jesus, né? E disse, Jesus, né? Onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E aí o 35, o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Há controvérsia, professor. É. Porque se no original não é esse, né? Não é esse? Um dia eu vou falar. No inglês também você tem um outro lá também, por causa da forma de escrever. Isso, é. Mas enfim... Isso aí é só curiosidade bíblica, né? Isso. Depois você compra o DVD de curiosidades bíblicas. Mas assim, quer dizer, em duas palavras, a gente vê aqui o lado humano de Jesus. Sim, né? Jesus chorou, né? Porque diante da morte, diante da amizade, diante de tantas coisas, né? Jesus também, embora ele saiba, né? Porque o Pai está ali, há um trabalho da Trindade, ele sabe que ele vai ressuscitar, mas toda a morte nos incomoda, né? Então isso que Jesus, até tem um poema, né? John Donne, que fala assim, ninguém é uma ilha, né? Então a morte de um é a morte de todos. Que aí tem aquela ideia, né, até do livro, porque os sinos dobram, né? Ele dobra por mim e por você. Porque na antiguidade se tocava sinos, né, quando morria uma pessoa. Então, na verdade, todos nós morremos um pouco, né, quando alguém nos deixa, né? O 36 diz assim, disseram, pois, os judeus, vede como amava. Então, quer dizer, olha, ele está criando... não era uma assim, né, falando, Jesus está fingindo, né? Lágrimas de crocodilo, que muita gente... Não, eles olharam e falaram assim, ele está sendo sincero. Eles viram sinceridade ali em Jesus. Então o amor de Jesus para nós é algo sincero, não é algo assim. É possível aqui, pastor, às vezes acontece isso. Você ouve falar mal de uma pessoa, você já tem uma antipatia prévia pela pessoa. Esse cara então Jesus vem aqui, a gente não gosta dele, pô, nem que viesse. Aí de repente a pessoa fala, pô, não é aquilo que falava, ele chegou. Sim. Né? Ele gostava de Lázaro também. Ele não é um fanfarrão, não é um cara assim, né? Ele chegou, né, na humildade, na tranquilidade e tal. E olha, como ele amava, né? Aqui, pastor, a gente já conhecendo Jesus, a gente já sabe que Jesus ele tem um propósito, ele tem um conjunto de propósitos que é muito amplo, o que vai acontecer. Mas um dos propósitos dele é que, pelo menos parte desses judeus, reconheça o senhorio dele. Isso vai ser alcançado. Então ele está trabalhando. É lógico que, assim, Lázaro ali, ele é o personagem principal no sentido de ser ressuscitado, mas Jesus está trabalhando com com o todo. Né? Com certeza. Né? Com o todo. O 37 diz assim, bom, pastor, tem sempre a do contra, né? Isso sim. Jeito, né? Diz assim o 37, não podia ele abrir os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Pastor, passado 2000 anos as coisas não mudam. Tem gente que vai em velório só para fazer... sempre... não muda, né? Não, mas isso está dentro do mesmo... Tanto o pensamento de Marta quanto de Maria e agora dos judeus, né? Que é aquele imediatismo, né? Por que ele não fez? Por que ele não... Né? Porque é verdade. Hoje em dia, assim, né, a gente usa essa expressão. A fama do milagre da semana anterior estava correndo aí. Do semana passada aí. Isso. Por que Jesus permitiu isso? Será que... Não, Deus faz as coisas certas, na hora certa, no momento certo, e muito maior do que nós pensamos, né? 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Quer dizer, ele continua sofrendo. Ele compartilha realmente toda aquela situação, né? O 39 diz assim, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Né? Então, novamente enfatiza, né? Essa segunda vez, está dizendo, é 4 dias. Não é uma coisa assim... por exemplo, tem lá a filha, né, de Jairo, ela tinha acabado de morrer. O filho da viúva de Naim estava indo... O velório estava a caminho. Não, agora esse aqui estava a caminho. Já está 4 dias enterrado. Né? E esse cheirar mal, porque assim, naquele tempo se fazia, escavava nas pedras. Não enterrava, ficava assim tipo quem já viu o filme da Ressurreição de Jesus sabe como é que era, aquela pedra. Isso, tem aquela pedra, tem lá as tipo prateleiras onde colocava. Então pressupõe, professor, que saía um odor provavelmente sim, a vedação não deveria ser perfeita. Não seria perfeita, né? Disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres que verás a glória de Deus? Veja,
Jesus continua insistindo. Sim. Né? Nós sabemos, inclusive, pastor, que uma coisa que atrapalha Jesus é a falta de fé. Né? Ele tem que vencer, inclusive. Sim. É um desafio. Você tem que fazer um milagre fabuloso, pegar alguém que já está em decomposição, trazer de volta à vida. Né? E ainda enfrentar toda aquela incredulidade. Né? Quer dizer, aí, o 41. Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. É interessante que ele agradece ao Pai, quer dizer, é uma sintonia sempre com o Pai. Sim, né? Quer dizer, ele já, em espírito, ele está orando, e ele tem, talvez nessa parte onde fala que ele se comoveu novamente, né, ou se agitou novamente, é onde veio a resposta. Tá? Tanto é que, lembra aquele caso da mulher do fluxo de sangue? Jesus fala assim, eu sei que saiu poder, o dínamos. Né? Então, novamente, pressupõe que ele fala, agora, então, eu vou fazer com que a glória do Pai apareça. Né? Ele continua falando com o Pai. No 42, ele diz assim: Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Então, perceba assim, Jesus fala assim, Pai, eu sei que sempre o Senhor me ouve, eu estou falando isso para que eles possam perceber isso. Né? Então, que Deus ouvia Jesus, nós sabemos. Agora, saiba, Deus também te ouve, Deus vai nos ouvir também. Né? Ele nos ouve. Né? A gente vê aqui que o milagre não é para Lázaro, vai ser beneficiado desse milagre. O milagre é para... Lázaro estava morto, nem estava sabendo. Nem estava sabendo, exatamente. Jesus não precisa daquele milagre, porque já tem todo um currículo sim. Mas assim, quer dizer, o milagre é uma necessidade dentro daquele contexto, para ele mostrar o poder... Isso, de revelação, de manifestação dessa glória, de que não fique nenhuma dúvida, ele é o Messias, não precisam mais esperar, ele já chegou. No 44, então, né? Aqui, pastor, antes de falar do 44, é uma coisa que me chama a atenção, algumas coisas chamam a atenção de Jesus. Primeira, né? Ele chora. Sim. Né? E depois ele resolve o problema. Né? Então, acho assim, nós, às vezes, cometemos esse erro. Você vai em um velório, e você chora. Sim. Mas a gente fica devendo, muitas vezes, para a família aquele apoio que é necessário. Sim. Tem muito, principalmente naquele período pós-falecimento, que dá aquela atenção, aquele cuidado. Muitas vezes você chega, a família está um pouco atordoada, precisa de alguma coisa, precisa buscar alguém no aeroporto, buscar alguém na rodoviária, precisa pegar um atestado. Então, muitas vezes, você pode ajudar a família. Muitas vezes a pessoa vai e ela fica mais na parte emocional. Sim. Né? Ou às vezes o contrário, a pessoa ela é muito racional, ela até ajuda, mas você tem que ter esses dois lados, você quer o lado para poder ajudar, da emoção, de chorar junto, um equilíbrio, né? Mas também você procurar resolver. Agora, nós não vamos ressuscitar o morto. A gente pode fazer, às vezes, em um acontecimento triste, você muitas vezes ajudar a família de muitas formas. É o que Jesus faz. Ele chora, mas depois ele vai e resolve. Sim. Outra característica de Jesus, que nós seguimos em todos os milagres, que volta a aparecer aqui, pastor. Dá até a impressão que Jesus é meio folgadão. Faz isso, faz aquilo, né? Ainda vai mandar desenrolar o Lázaro. Ele mandou tirar pedra. Mandou tirar pedra. Fala, o cara já tem tanto problema, por que não faz pedra? Né? Sai da anjo, vai lá, tira a pedra para mim. Né? Mas assim, eu acho que Jesus também passa uma mensagem aqui. Ele não vai fazer aquilo que eu e você podemos fazer. Nós podemos fazer. Né? Então, esse é um lado que eu acho importante. Não adianta você pedir para Jesus para mover a pedra, para desenrolar. Agora, aquilo que você não pode fazer, quer dizer, a parte da ressurreição... O impossível é para Deus. O impossível é para Deus. Agora, o possível... E Ele nos capacita a fazer o que é possível. O que é possível, exatamente. Né? A obediência a Ele, né? Embora fosse um contrassenso, remover a pessoa, tá achando, não vai abrir para quê? Né? Mas obedece a Ele. Mesmo... Obedece, tanto é que eles tiraram a pedra e então... Jesus, assim como no princípio, né, disse, haja luz e houve luz, ele falou assim, haja vida, sai daí, Lázaro. Isso. E aí, continuando então, 44 diz assim, né? Interessante que ele fala Lázaro, ele fala assim no 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então, vocês têm que fazer, né? Ele vai dando a ordem. E aqui acontece, né?
Eu não sei, sou meio medroso, pastor, talvez eu até sairia. Eu não sei como É um seria. O fantasma. Mas enfim, imagina a alegria de Marta e Maria, né, pastor? Com certeza, recebendo novamente, né, o seu irmão. E não só isso, né? A alegria de ver, olha, valeu a pena nós termos amizade com Jesus. Isso. Ter amizade com Jesus é o que vale a pena. É o que vale a pena. Porque as demais coisas é consequência. Né? E aqui já, caminhando para o final desse capítulo, né, diz assim, aqui sim, pastor, olha, o 45 é extremamente importante, né, porque ele vai dizer assim, ó, muitos, pois, ele não diz todos, né, ele diz muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, aqui que está aquilo que também está por trás de toda essa estratégia de esperar chegar no quarto dia, chorar junto, tudo isso faz parte. Jesus ele não está fazendo encenação, ele sente a dor, o sofrimento. Mas o que nós vemos aqui é o sucesso evangelístico de Jesus. Certo. Quer dizer, possivelmente parte daqueles indivíduos que estão aqui agora aceitando a Jesus, na hora que dá uma folguinha aí, dá uma camada, vamos jogar umas pedras nele, né? Sim. Apedrejar. Então, talvez muitos estavam odiando Jesus quando ele chegou, mas ao ver todos esses acontecimentos, creram nele. Né? Então isso é importante. Porque muitas vezes, né, professor, eu vejo assim que tem pessoas que eles têm um relacionamento com Jesus de ouvir falar, eu ouvi falar de Jesus e Jesus é assim e tal, mas quando você tem uma experiência com Jesus, você crê nele. Bom, pastor, já encerrando com chave de ouro, nós caminhamos ao longo de 7 milagres. Então João, inspirado pelo Espírito Santo, ele reservou o melhor para nós hoje, que é o milagre da ressurreição. Por que o milagre da ressurreição é importante? Eu entendo não porque Lázaro ressuscitou em si, porque ele ressuscitou e morreu de novo. Sim. Né? Mas a ressurreição de Lázaro está nos apontando para algo maior. Sim. A glória de Deus é a ressurreição de Lázaro. Sim. Mas a glória de Deus também é o quê? É a ressurreição de Jesus. Ressurreição de Porque Jesus. veja bem, se Jesus não ressuscita, tudo que nós vimos até aqui estaria perdido. Certo. Como Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Sim. Então, a ressurreição de Lázaro já aponta para uma vitória maior, que é a própria ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus aponta para um milagre ainda maior, que é a nossa ressurreição. Certo. Então, eu entendo que quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, né, e através da ressurreição de Lázaro, nós podemos nos alegrar hoje. Com e certeza. ter a esperança de que nós também ressuscitaremos, assim nós cremos nele, porque Jesus nos deixa essa preciosa promessa, quem crer em mim, ainda que esteja morto, terá vida. Com certeza, professor. Então foram 7 milagres que a gente coloca, são 7 sinais, que esses 7 sinais apontam para o 8º e maior, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Tá? E dentro da Cabalá judaica, o número 8 significa assim, mais que perfeito, porque o número 7 seria perfeito, o número 8 mais que perfeito. Então, esses 7 sinais apontam para algo muito mais perfeito. Um novo e vivo caminho que se abriu através do sangue de Jesus, e agora nós temos acesso livre ao trono da graça de Deus para alcançarmos socorro em tempo oportuno. Então, que fique desses 7 sinais, realmente algo positivo para as nossas vidas, e observando o mesmo que Jesus fez, é o Jesus que faz, é o Jesus que fará. Mas aí, para a próxima semana, professor, como é que nós vamos fazer? Acabamos esses 7 milagres? Nós podemos trabalhar com um tema aqui que, até onde eu me lembro, ele nunca foi abordado dentro da escola dominical. Eu me lembro que quando eu era criança, havia chamado classe Heróis da Fé e Heroínas da Fé. Isso, nessa igreja, eu acredito que na maioria das igrejas evangélicas é comum a classe dos heróis e das heroínas. Até tem livros sobre os heróis da fé. Isso, aí você pega lá Sansão, Davi. Isso. Mas eu acho que a gente aqui poderia fazer uma coisa diferente, pastor. Vamos falar sobre os vilões. Os vilões da Bíblia. Os vilões da Bíblia. Porque eu vejo assim, da mesma forma como até aqui nós aprendemos muito com o exemplo de Jesus, a pergunta que fica é, o que nós podemos aprender com aqueles que foram mau exemplo para não fazer coisas igual a eles? Você vai aprender o que não fazer com os vilões da Bíblia. Não perca. Próxima semana.